irmãos e irmãs, a graça e a paz, amém. Nós estamos aqui neste dia especial, um culto especial dedicado ao nosso Pai, Pai de todos, Pai que está nos céus. Na verdade, todos os cultos nós adoramos e engrandecemos o nome dele. Mas hoje, como uma data comemorativa, em dia referente ao Dia dos Pais, nós temos que realmente lembrar da grandeza de Deus e o quão amoroso Ele é sobre as nossas vidas. E eu, como pai fresco, estou aqui com o Joaquim para que todos os irmãos e irmãs conheçam. Nós ainda não tivemos a oportunidade de apresentar ele na igreja física, mas queremos apresentar aqui na igreja online, na igreja em casa, que os irmãos possam realmente continuar orando pela vida dele, pela vida da Débora, que estava com saudade de cantar e vai cantar hoje conosco aqui. Muita saudade. Para que os irmãos sintam à vontade. Amém. Que possamos realmente engrandecer a esse Deus. Porque toda a glória é dele, toda a honra é dele. Nós não merecemos nada, mas ele, por amor, um amor incondicional, ele entregou o seu Filho por nós, para que possamos fazer parte desta família. E para que ao receber Jesus Cristo, como diz lá em João capítulo 1, todos aqueles que recebem Jesus como irmão e aceitam Jesus como Salvador, são chamados de filhos de Deus. Então que possamos ser chamados filhos de Deus nesta noite, possamos fazer parte desta grande família. Eu quero dedicar aqui, deixar meus parabéns e o meus felizes Dia dos Pais a todos os pais que estão assistindo este culto, a todos os pais que são pais e mães, todas as mães que são pais também, que criaram seus filhos sozinhos. Eu quero realmente deixar aqui minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Que realmente vocês continuem sendo esse exemplo de pai, que possamos nos espelhar. Eu, como estou aprendendo agora, começando agora, que eu possa me espelhar em muitos de vocês. Eu creio que muitos de vocês realmente têm agregado na minha vida. Amém? Então vamos agradecer a esse Deus, que somente a Ele a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Porque dele, por ele,
abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Declare isso, quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, mas também Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Abra seu coração para que Jesus venha. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Abra seu coração. Jesus, Ele está entrando e fazendo morada em cada coração que Ele está ouvindo nesta noite. Em cada coração que Ele está vendo ser quebrantado. Jesus está entrando, está reinando. Porque Ele é o Rei de toda a glória, de toda a eternidade. E não há outro além dEle. É através dEle que nós obtivemos acesso ao Pai. É através dEle que nós obtivemos acesso ao verdadeiro Pai. Ao único Consolador que está conosco. Abra seu coração, abra seu coração. Porque Jesus, Ele está querendo reinar. Jesus está querendo entrar. Jesus está querendo te dar uma nova história. Jesus está querendo renovar a sua vida, renovar a sua mente. Por isso, em nome de Jesus, faça morada, Jesus. Faça morada, Jesus. Faça morada. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Ele é o nosso Pai verdadeiro. Ele nos adotou porque Ele nos ama. Ele nos ama. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Ele nos ama incondicionalmente. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do teu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu
deste amor, porque não há amor maior, Deus, não há amor igual, Deus, não há amor, Pai, que mostra ser Deus, o quão grande és, Deus. Por isso somos gratos a Ti, Deus. Somos gratos por este amor, Deus, que transpõe, Pai, que atravessa barreiras, Pai, que escala as montanhas para nos encontrar, Deus, que não importa as circunstâncias, que está sempre de braços abertos para nós. Obrigado, Deus, porque é o amor, Pai, que mostra, Senhor Deus, que o Senhor é grande demais sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, nós te amamos, Deus, nós te amamos, Pai. Por isso derrama, Pai, sobre nós cada dia mais a sua graça, Pai, e a sua glória, Deus. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Por isso eu quero cantar assim. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Deus. Amada, amada, paz do Senhor, estamos aqui iniciando essa mensagem para o Dia dos Pais. E não podia ser diferente senão nós trabalharmos o que a Palavra de Deus tem a nos instruir para que nós sejamos pais exemplares dentro da nossa casa e que façamos a diferença no seio da nossa família. Eu começo aqui oferecendo para você primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, de 12 a 36, e depois no capítulo 3 de 1 Samuel, continua ainda o assunto que eu vou começar abordando para depois nós darmos algumas orientações de como sermos exemplares e fazermos a diferença no seio do nosso lar. A gente sabe que a Bíblia está cheia de experiências de homens e mulheres que de fato foram um exemplo nas mãos do Senhor, foram um modelo, grandes exemplos na vida da comunidade, mas é importante a gente saber que essas pessoas, embora sejam chamados alguns de heróis da fé, eram humanos e, portanto, deixaram a desejar em alguns pontos. E no meio de todos esses personagens bíblicos, eu queria citar então nesse texto de 1 Samuel, a partir do versículo 12 do capítulo 2, a figura do sacerdote Eli. Era um homem que procurou durante toda a sua vida exercer mesmo o seu sacerdócio, interceder pelo povo de Israel, cumprindo assim o seu chamado como sacerdote. E Eli, além dos seus ofícios religiosos, ele era um pai de família e, portanto, deveria dar o exemplo dentro da sua casa também. Ele tinha filhos e queremos citar a figura de dois filhos, dois rapazes, um chamado Ofni, o outro chamado Finéias, que segundo a palavra de Deus dura aqui, dizendo que eles eram filhos de Beliel, ou seja, filhos do maligno, filhos indignos, filhos rebeldes, e eles eram sacerdotes também, esses dois rapazes, porém não conheciam ao Senhor. Deixaram a desejar pela sua postura, pelo seu pecado, chegando mesmo a comer da carne, da melhor carne que era oferecida em holocausto, eles iam lá e comiam. Não bastasse isso, eles tiveram práticas de prostituição com as mulheres que estavam ali ao redor, as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, como diz a palavra, né? Então, interessante a figura desses dois rapazes, que embora fossem assim, deixassem a desejar, eram desobedientes à palavra, Eli não repreendia esses dois rapazes. E Deus, indignado que ficou, chegou a falar com Eli e dizendo: algo não vai bem na sua casa. E Eli, de fato, desde a infância desses jovens, a adolescência deles também, até a sua juventude, então o nosso sacerdote Eli, ele passava a mão na cabeça desses filhos, né? Veja até o que Deus fala a Samuel, que haveria de ser o futuro sucessor de Eli. Ele fala ali em 1 livro de Samuel 3,13,
Ele fala então assim: naquele dia colocarei em prática contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre e pela iniquidade que ele bem conhecia. Depois conclui assim a palavra: seus filhos se fizeram execráveis, abomináveis, e ele não os repreendeu. Veja só. Então, é o primeiro livro de Samuel aqui, 3:13, tá bem? Muito bom. Então, como é que nós podemos analisar essa história? Jovens rebeldes, Deus havia avisado, então a palavra vem ali em 1 Samuel 2, 33 e 34, ainda fala a respeito disso. Ó, todos os teus descendentes da tua casa morrerão na flor da idade, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, te será por sinal, pois ambos morrerão no mesmo dia. Repito, primeiro livro de Samuel 2, 33 e 34, né? Então, é interessante a gente observar que seguramente o sacerdote ele não foi um exemplo para que a gente possa imitá-lo. Esse é um fato, né? E com certeza ele não soube dar a devida formação de caráter a seus filhos, muito menos uma formação espiritual. É interessante a gente ver um chamado herói da fé e que cometeu esse erro grave na sua vida. E quando nós pensamos na experiência dessa família na Bíblia, a gente começa a pensar em famílias dos dias de hoje. Talvez você mesmo já tenha visto alguns pais que não dão o devido exemplo para seus filhos, não corrigem, não colocam os seus filhos debaixo da graça de Deus, nos santos caminhos do Senhor, e dá aquela vontade da gente ir lá e fazer por ele, né, pelo pai, porque esse pai está falhando terrivelmente. Agora, é importante a gente trazer à memória que a palavra de Deus, ela de capa a capa, ela nos ensina algo muito importante, entre outras coisas, mas que eu quero ressaltar aqui, que é a disciplina. Disciplina. Porque é muito importante que a gente possa trabalhar o nosso viver, o nosso caminhar, sendo disciplinados e disciplinando os nossos entes queridos, exatamente os nossos filhos e filhas. Senão a gente começa a receber algumas perguntas assim: nós temos sido bons pais? Hein? É uma pergunta. Uma outra pergunta: o que é que nós temos passado para os nossos filhos como fundamento bíblico, hein? O que é que nós temos feito para com os nossos filhos? Pode vir mais perguntas. Por exemplo, nós temos sido exemplos de vida e pessoas nas quais nossos filhos possam confiar e se espelhar? O espelho não mente, né? Então, não adianta, uma hora a gente vai deixar transparecer aquilo que a gente é, não é isso? E mais ainda, nós podemos dizer para os nossos filhos alguma coisa que o apóstolo Paulo podia dizer. Eu anotei aqui 1 Coríntios 11:1, quando a palavra diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu e você, como pais, nós podemos efetivamente falar essas palavras que Paulo proferiu? Então nós temos entendido realmente o recado de Deus para a vida da nossa família? O que Deus deseja que a gente faça? Pois é, nós não devemos nem podemos tirar a responsabilidade moral e a responsabilidade espiritual dos nossos filhos. Nós temos que, a cada dia da nossa existência, mostrar um caminho favorável aos olhos do Senhor, que é o caminho de Cristo. Cristo mesmo falou: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse caminho que nós devemos ensinar a cada dia da nossa existência. Quando você vai para Ezequiel 18:4, tem uma palavra muito pesada que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então nós temos que ficar em estado de alerta. Por quê? Porque Deus vai cobrar de nós, pais, a vida e o testemunho que nós devemos ter diante dos nossos filhos. O juízo de Deus, ele pode chegar à nossa casa, como nesse caso de Eli.
E ainda mais, na eternidade, hein? Como é que vai ser? Será que na eternidade nós vamos responder pela falta de ensinamento, pela falta de instrução, pela falta de formação de caráter, pela falta de formação da vida espiritual dos nossos filhos? A gente espera que não. Por isso é fazer tudo aqui enquanto estamos em vida militante, para que depois na vida triunfante a gente possa bem responder pelos nossos atos aqui na Terra. Então eu queria passar para vocês alguns pontos para que a gente efetivamente seja um pai exemplar, um pai que faz a diferença na nossa família. Um primeiro ponto que eu queria passar é exatamente essa questão do exemplo. Nós devemos ser exemplo de vida dentro do nosso lar. A palavra diz que nós devemos ser o sacerdote do lar. E então, nesse sentido, é que a palavra de Deus nos cobra, nos ensina primeiramente, né? Que a gente possa inculcar no coração e na cabeça, na mente dos nossos filhos, uma verdade. Agora, é importante a gente lembrar do seguinte: como é que eu posso inculcar na cabeça do meu filho uma verdade se eu não tenho uma verdade? Então, primeiramente, eu devo ser o exemplo, porque senão eu vou falar com um filho, e se eu tenho um hábito, por exemplo, se eu tiver um hábito de beber bebida alcoólica, e se eu for falar para o meu filho não use bebida alcoólica, eu posso levar na cara o quê? Quem é o senhor, meu pai, para falar isso? O senhor não tem moral, o senhor não tem legitimidade para dizer para eu não beber, porque o senhor é o primeiro que bebe. E o senhor dá um péssimo testemunho. Imagina se acontecesse uma situação assim, né? Então a questão do testemunho, do exemplo, é um primeiro ponto fundamental que eu passo para vocês. Um outro ponto em que um pai pode fazer a diferença no seio da sua família é quando ele encontra tempo para os filhos. Porque nós temos que ter prioridade. Quem ama, cuida. Quem ama, prioriza. Quem ama, põe prioridades. E eu sempre no discipulado, eu sempre tenho orientado, e a orientação está aqui na palma da mão, que você está vendo. Na palma da mão. Olha aqui a ordem de prioridades na vida. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, igreja. Quinto, lazer. Essas 4 atividades todas muito unidas, muito ligadas, porque todas são importantes, mas existe uma ordem de prioridade. E Deus aqui, acima de tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a família está ali logo adiante de Deus. A família tem que ser priorizada, porque um pai que não consegue dar prioridade para um filho, ele está muito ocupado com algumas outras coisas que não deveria. Então, quantas vezes a gente vê pais tendo tempo para tudo, menos tempo para o seu filho? E a palavra é clara. Depois eu vou examinar o Salmo 127. Salmo 127, 3, ele diz que nossos filhos são herança do Senhor, presentes. E é importante a gente, já que está falando que nossos filhos são um presente de Deus, a gente logo vem e lembra daquela questão. Os pais, muitas vezes, para que os filhos não os amolem, os pais começam a dar presentes para os filhos. E é importante a gente dizer o seguinte, que presentes os filhos gostam, mas não é de presentes que os filhos precisam. Os filhos precisam de presença, da nossa presença na vida deles. E eu já vou a um outro ponto que mostra que nós devemos ser pais equilibrados, de equilíbrio, porque é importante a gente trabalhar o nosso filho sempre corrigindo, sempre dando a correção, mas também dando o encorajamento, dando a motivação, dando o estímulo, o incentivo para os nossos filhos, porque os filhos não podem ficar desanimados, eles perdem o gosto de estarem na nossa casa. Então é sempre este ponto que eu queria pôr para você. Faz muita diferença o pai que equilibra esses 2 pontos, correção e motivação. É preciso corrigir. O pai que só corrige e não encoraja, não motiva, não estimula, não está fazendo totalmente bem. O pai que só motiva, que só estimula, que só elogia, também não está fazendo bem, porque esse elogio não vai passar de uma bajulação. Então é preciso que tenha as 2 coisas,
corrigir o filho e também estimular o filho para que ele não fique desanimado e tenha então um despertamento para cada dia ir à luta e se tornar um cidadão de bem, um cidadão que vá fazer bem aos olhos do nosso Pai Celestial. Um último ponto que queria trazer para vocês é, quem sabe o mais importante, que é nós trabalharmos, cuidarmos da vida espiritual do nosso filho. Nós temos sim, como mordomos do Senhor, temos o dever de dar educação secular, de dar vestuário, de dar alimentação, de dar segurança para o nosso filho. Mas tudo isso é insuficiente quando a gente vê na palavra que nós devemos criar os nossos filhos nos santos caminhos do Senhor. Trabalhar, cuidar da parte espiritual dos nossos filhos, porque quantas vezes a gente dá tudo para o filho, mas está esquecendo de mostrar um caminho santo e favorável aos olhos do nosso Pai Celestial. Então não basta que a gente trabalhe, por exemplo, toda a parte profissional do filho, se nós não trabalharmos a parte espiritual. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em fazer com que o nosso filho seja um grande profissional. Que importante, muito importante isso. Porém, é importante que a gente não asfixie esse filho, que a gente faça aquilo que eu já disse, que nós devemos dar educação secular, vestuário, alimentação, dar segurança, dar também a orientação espiritual, a educação cristã e deixar que o filho decida. Ele vai sentir pelo poder do Espírito Santo na vida dele o que ele quer seguir. Por que muitas vezes os pais enquadram ou querem ou tentam enquadrar o filho num caminho profissional? Porque muitas vezes o pai queria ser aquilo e não conseguiu. Eu já vi vários casos. Por exemplo, um pai que queria ser um grande futebolista, não conseguiu. E aí ele projeta no filho, vai forçar o filho a que seja um grande futebolista. O futebol pode não ser a preferência daquele filho. Ele vai ser asfixiado, pode entrar até em depressão. Quando nós deveríamos deixar que ele caminhasse na naturalidade do seu crescimento e que aí ele, pela ação do Espírito Santo, iria receber um toque de poder para dizer: vá, meu filho, você vai ser um grande médico, você vai ser um grande dentista, você vai ser um grande frentista de posto, tudo bem, né? Você vai ser um verdureiro, ou você vai ser um engenheiro, não importa, o que importa é que o filho sinta, pelo poder do Espírito Santo, um encaminhamento vocacional para ele, e depois ele vai, eventualmente, fazer um teste vocacional e seguir a vidinha dele. O que importa é que nós, pais, devemos dar todo o respaldo e todo o preparo para que o filho, então, decida o que ele quer fazer na vida, desde que não seja algo negativo. Nós vamos lá interferir e dizer: não, esse caminho é indevido, siga por esse caminho que é o caminho correto. Todo dia a dia de trabalhar a vida do filho, dando pela 10ª vez aqui alimentação, vestuário, segurança, educação secular e educação cristã. É isso que nós devemos fazer com os nossos filhos. E a palavra de Deus, ela é linda. Quando neste Salmo 127, 3, que eu disse que eu ia examinar para você, aqui está, o título na minha Bíblia é Um Lar Abençoado por Deus. E diz assim, Salmo 127, 1, 2 e 3, eu vou ler. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo, aleluias. E por fim o versículo 3 que eu prometi. Os filhos são herança do Senhor, um presente do Senhor. Os filhos são uma verdadeira bênção. Louvado seja o nome desse Deus que é maravilhoso. Por fim, meu amado, minha amada, que você se recolha aí, nesse momento onde você está. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e começa a buscar em oração silenciosa a presença de Deus para a sua vida e aproveite esse momento especial, que é a comemoração dos dias dos pais. Você feche os seus olhos e lembre no seu pai, esteja ele vivo ou já tendo partido para a glória.
lembre do seu pai nesse momento, que eu vou me lembrar do meu aqui. Querido pai, e foi exemplo para mim, exemplo de vida, e entre muitas coisas que eu absorvi do meu pai, duas eu ressalto aqui: honestidade e trabalho. São dois pontos muito importantes que eu ressalto na minha educação secular e educação cristã que eu tive. Louvado seja o nome do Senhor. A todos os papais estejam ouvindo agora ou que não estejam ouvindo agora, a todos os papais da face da terra, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a nossa vida neste momento e todo sempre. Amém. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao
importa a circunstância, venha. Vem, filho amado, vem como está. Vem, vem, vem. Vem, filho amado, vem como estás. Vem para os braços do Pai. Vem, filho amado, vem como está. Ele te chama, vem, filho amado, vem como está. Ele é o Pai que perdoa. Vem, filho amado, como está. Ele é o Pai que dá amor. Vem, filho amado, vem como está. Ele te entende, ele te compreende. Ele sabe o que está passando dentro de você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele te chama assim como você está. Ele quer te dar amor de pai. Ele quer te envolver em seus braços de amor. Não há outro pai igual. Não há outro pai igual. Ele quer você debaixo de suas asas, te protegendo e te amando. É por isso que ele te chama. Ele te chama. Vem, vem, filho amado, vem como está. Vem, 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 oh, vem, filho amado, vem como estás.
Chegou o dia que devemos agradecer aos nossos pais, a todas as noites mal dormidas, a todos os momentos de preocupação, a todas as broncas que hoje sabemos que nos ensinaram as lições da vida, a todos os momentos dedicados inteiramente a nós, a todos os momentos de heroísmo, a tudo que nos foi ensinado para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Pode ser pai biológico, pai adotivo ou pai de consideração. Pode ser pai novo, pode ser pai idoso ou até mesmo um pai amigão. Pode ser pai branco, pai negro ou pai amarelo. Pode ser pai casado, pai viúvo, pai solteiro ou pai divorciado. Pode estar aqui ou já ter ido embora. Seja qual for o jeito, região ou situação, sempre serão nossos amados pais. Coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração, que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Amém, irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, especialmente aos pais, que sintam realmente abraçados, que sintam o calor do Espírito Santo, cuidando da vida de cada pai, que representa realmente algo importante para a vida de seus filhos, que tem dado sustento em todas as áreas, e principalmente um sustento espiritual, que realmente a palavra nos diz que o pai deve
ensinar os seus filhos no caminho, para que ele realmente nunca se desvie. Então que realmente nós possamos viver isso. E não apenas os pais, mas as mães, as mulheres, as filhas, os filhos também possam entender o valor deste cuidado. Que o cuidado do nosso Deus, o cuidado do nosso Pai, não há outro melhor, não há nada igual que o cuidado do nosso Pai que estás nos céus. Amém? Um feliz Dia dos Pais, mais uma vez, a todos os pais, em nome da Igreja Metodista em Ibiúna, em nome da Igreja Metodista em Vargem Grande Paulista, nós desejamos um feliz dia a todos. Na verdade já passou, né, esse dia, estamos pro fim do dia, mas que ainda assim que seja algo memorável. Por isso vamos orar por todas as famílias, por todos aqueles que realmente também não têm os seus pais presentes. Sabemos de algumas pessoas que seus pais já se foram, como disse a poesia, né? Alguns já não estão mais entre nós, alguns estão se afastados, alguns também foram abandonados pelos seus pais, mas sabemos que o conforto, o consolo do Espírito Santo, ele é maior e é melhor do que tudo isso, e que ele possa realmente fazer parte assim na sua vida, que as lembranças daqueles que se foram sejam sempre boas. Amém. Pai, nós realmente te agradecemos, Pai, por esta noite, Pai, maravilhosa que o Senhor nos deste, Pai, pelo dia, Pai, em família, Pai, que alguns lares passaram, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor realmente seja presente, Pai, sobre a vida de cada um, de cada uma, Pai, que o Senhor esteja presente, Pai, sobre cada lar, Pai, cada família, Senhor Deus, que o Senhor esteja reinando, Pai, sendo o grande Pai amoroso, cuidadoso, que zela pelos seus filhos, Deus. Em nome de Jesus, cuida de cada um, de cada uma, mostra a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, mostra realmente aquilo que tu és, Pai, porque realmente o Senhor está conosco, Pai, o Senhor está com as suas asas estendidas, Pai, para acolher, Pai, os seus filhos. Por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Esteja, Pai, em cada realmente família, mais uma vez, Senhor Deus, alcançando, Pai, os lares, Pai, alcançando os enfermos, Pai, alcançando realmente os necessitados, Pai, vai curando, vai libertando, Pai, vai mostrando, Pai, que o Senhor é o Rei dos Reis, Pai, que é o médico dos médicos, Pai, e que não há outro além de Ti, Deus. Em nome de Jesus, faça morada em nossos corações, faça morada nesses lares, Pai, que o Senhor realmente reine, Pai, que o Senhor estabeleça o seu governo sobre cada família. Em nome de Jesus, em cada coração, vai aquecendo os corações, vai moldando os corações e vai fazendo a sua obra. Nós te agradecemos por tudo que tu és e que o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja com todas as famílias, com todos os pais, com todos os filhos, com todas as mães, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus.